Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, e nossos telefones 38766146, 5052555555. Nesta edição de Gente que Fala, endocrinologista Dr. Ciro Guimarães Júnior. Prazer tê-lo aqui, Dr. Ciro. Prazer é todo meu. Nos acompanhamos mais uma vez juntos e à disposição sempre. O senhor é professor da Faculdade de Medicina da USP, mas a pergunta é como é que deixa Bauru para vir a São Paulo? Assim? É sempre complicado, porém necessário. Também está conosco o oncologista Dr. Manuel Carlos Leonardi. Prazer tê-lo aqui, Dr. Manuel. Bom dia, boa tarde a todos, um prazer é meu. O senhor é do Centro Oncológico da Beneficência Portuguesa. Exatamente. É um nome enorme, assim, por isso que eu... mas é Centro Oncológico Antônio Hermílio de Moraes, uma homenagem justa, né? Justíssima. A este homem que se ofereceu sempre pela Beneficência Portuguesa. Também conosco a naturóloga Margarete Mota. Muito bom tê-la aqui, Margarete. Muito boa tarde, muito prazer conhecê-los e um prazer estar no programa. A senhora é terapeuta, mas aquela especialidade ali eu gostaria que a senhora dissesse, eu não me arrisco. Terapeuta Ayurveda? Então. Sim, a Ayurveda é o sistema de medicina tradicional da Índia, né? É um dos mais antigos do mundo e que ainda é praticado hoje em dia, né? Tanto na Índia como em outros países fora. Já a gente fala com detalhes sobre isso. Também o urologista Dr. Gabriel Barbosa Franco. Prazer tê-lo aqui, Dr. Gabriel. Obrigado, Zé Copé, obrigado pelo convite, é sempre uma honra. Antes que eu entre exatamente nos assuntos, nas pautas que trazem os senhores aqui, nós estamos às vésperas de uma eleição. Algum dos senhores leu um plano de governo onde tenha o item saúde, né? Algum dos senhores, não é se leu, mas ouviu propostas, que o doutor Ciro até riu, não é? Não, de fato, a gente hoje está extremamente carente quanto a propostas objetivas em sentido administrativo. Que a gente vê uma troca de farpas absolutamente insípida, incolor, inodora, mas não há, como há décadas, nenhum projeto que anteve, salvo, tenho que fazer duas exceções aqui. Dr. João Yunes, enquanto secretário da Saúde do Estado, o então precursor do SUDS no país, e Dr. Adib Jatene. De resto, a gente fica ao relento. Não sabemos o dia seguinte. Essa eleição me chamou um pouco a atenção, né, do ponto de vista de saúde, que é a nossa área. Eu sou formado numa escola pública, né, os colegas aqui também, e eu vi uma mudança de paradigma um pouco importante. Apesar da ausência de proposta, e concordo plenamente, não vi nada. Não é questão de ler o projeto, né? É alguma coisa que tenha chamado a atenção, que os candidatos tenham feito uma proposta sobre saúde. Exato, mas a ideia o que escreve lá nunca será cumprido em nenhum do SUS, como talvez insuficiente para a sua totalidade, talvez tenha sido mais pautada nessa eleição. De 88 para cá, o SUS sempre foi, o conceito da universalidade do SUS foi sempre muito batido, sempre muito defendido por todos os partidos. E foi a primeira eleição onde eu vi alguns candidatos dizendo, olha, não está dando conta, né? O que a gente vai fazer? Então, talvez isso tenha uma pequena mudança de paradigma, assim. Só gostaria de fazer uma observação, e até com um certo positivismo, não exagerado, em outras ocasiões eu pude falar a respeito em outras emissoras. Nós temos um sistema de saúde extremamente bom, se comparado com o norte-americano, se comparado com a média europeia, hoje totalmente sucateada, porque o brasileiro é o maior inimigo do brasileiro, né? E a primeira tendência é que joguemos tudo no lixo. Não, a gente já parte dos 60%.
ouvi um dos candidatos, me furto a citar nomes, falar algo extremamente interessante, né? Que de fato não é problema de dinheiro, é problema administrativo, é gestão. Nós temos uma relação leito-paciente em São Paulo, pública, superavitária. Pouca gente sabe disto, porém não otimizada. Hoje, minha senhora, menina que queira ter um filho em Vila Nova Cachoeirinha, hospital modelo em obstetrícia mundial, tá? Vai ter um filho nas melhores condições possíveis. Apesar de ter uma parede feia, um chão não adequado, o que não me comove ao ser do sírio-libanês e ter uma doceira na entrada, né? Porque no andar de cima tem gente morrendo, né? Então, eu só gostaria de dizer que a gente tem um sistema de saúde bastante interessante e que precisa de reformas, precisa de ajustes, indiscutivelmente, mas que não deve ser jogado no lixo. Certamente. Quando bem gerido, é exemplo. Perfeito. Pois não, doutor Gabriel. Legal, eu concordo também com os pontos de vista. Realmente a campanha com um nível baixíssimo, né? Então, a gente não consegue nem chegar no detalhamento dessas propostas. Mas concordo com o que ele falou. Senti também esse ponto de vista de que alguns candidatos falaram de usar uma rede mista, uma rede complementar um pouco mais estruturada e sempre melhorando a gestão. O dinheiro está lá, falta é administrar adequadamente, chegar onde tem que chegar, com menos corrupção, e aí o dinheiro vai ser suficiente. Margarete, aqui the ladies last. Eu sou fã do SUS, eu sou usuária do SUS, eu não tenho plano de saúde, nem ninguém da minha família, nós somos usuários do SUS. Então, esse foi um ponto que chamou muito nossa atenção, né? Nesse momento agora, onde a gente até deu uma olhadinha, algumas pessoas da minha família, a gente deu uma olhadinha, discutimos sobre isso, sobre o plano que eles tinham para o SUS. E para mim é muito importante que o SUS seja, na realidade, fortalecido, que ele continue. Conheço bem o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, sou usuária desse hospital, não como na parte de maternidade, já tive amigas que tiveram filhos lá e sempre falaram muito bem. Sim. Então eu espero que quem seja eleito lembre-se disso, o quanto o SUS é importante, o quanto ele tem que ser fortalecido. Eu já morei fora há muitos anos e já ouvi muito bons comentários sobre o SUS fora do Brasil. Então eu acho importantíssimo que o SUS seja fortalecido, que ele continue, e o povo brasileiro precisa desse sistema, que eu acho ele fantástico. Margarete, você faz uma afirmação aqui à frente de 3 médicos e de um curioso que sou eu, né? Que não tem plano de saúde. No Brasil isso é uma raridade. Sim. Nossa. Né? Não tem o plano de saúde. É visto assim como alguém, fora da curva. Que é isso, não tem um plano de saúde. Sim, porque eu me trato no SUS, quando necessário, e com a Ayurveda, que é esse sistema de medicina maravilhoso que vem da Índia e que ele é sumamente preventivo. Então a gente faz isso, prevenção, né? Trata para não adoecer, e se adoecer a gente corre atrás do SUS. Exato. Pois não. Isso é uma diferença do Brasil, né? Nos Estados Unidos, a gente estava comentando aqui há pouco, a gente tem 30 milhões de pessoas sem acesso à saúde, mesmo após o Obamacare. Então, aqui no Brasil, apesar da má gerência do SUS, das incompatibilidades que o SUS apresenta em alguns pontos, a gente tem ilhas de excelência, né? Os hospitais de excelência do SUS, o ICESP aqui em São Paulo, o Hospital Estadual Américo Brasileiro, são hospitais modelo e servem, inclusive, de melhor qualidade que alguns hospitais da rede suplementar. Entretanto, a gente não pode esquecer das filas gigantescas das UPAs, dos pacientes que não têm acesso à medicação oncológica, dos pacientes que não têm acesso à cirurgia ou à UTI. Ou seja, existe um anacronismo que é para o próprio brasileiro, a famosa Belíndia, que se repete no sistema de saúde. Entretanto, mesmo assim, com essas condições horríveis, todo brasileiro tem acesso à saúde. E nos Estados Unidos, que a gente geralmente, né, olha como modelo, a gente tem 30 milhões de pessoas que não têm acesso, não pode ir ao médico, né, porque não existe o SUS. Exato. É óbvio que ele tem que ser fortalecido, ele precisa ser bem gerido, mas os seus anacronismos precisam ser corrigidos. E eu acho que isso é uma percepção que não vai de frente à ideia de SUS. A ideia de SUS é fantástica, né? Acho que todos os médicos, se for contra o SUS, o médico precisa se repensar. Mas precisa ser bem gerido, precisa ser bem corrigido, porque isso faz diferença. O problema é que, entre outros, né, houve um nítido privilégio à medicina privada de saúde nos últimos 30 anos. Com certeza. Com lobbies bastante severos a nível federal, né? E agências reguladoras extremamente estelionatárias, por que não? Tá? Geridas por sindicatos patronais. Eu só digo sem nenhuma
sem nenhuma competência de previsibilidade, mas com toda a convicção que este sistema privado está fadado ao insucesso. Nós já temos visto uma série de empresas se transformarem de planos de saúde em seguros de vida ou seguros de automóveis, tá? Então, há propostas... O automóvel brasileiro faz prevenção. Isso é sério. Hoje, por exemplo, eu acho que esse sistema começa a entrar em blackout. E nós vamos ter problemas nele dentro em breve. Dr. Manuel Carlos Leonardi, quando a OMS diz que o câncer está crescendo, né, a doença está crescendo no mundo todo, aqui no Brasil seria um ritmo considerado alarmante no mundo. Aqui no Brasil também há esse reflexo? Sim, sem sombra de dúvida. A gente vê com a mudança da pirâmide etária do Brasil, a população envelhecendo, a gente vai, e a medicina avançando nos seus métodos diagnósticos, nós vamos tendo o aumento do diagnóstico de câncer, o aumento da população portadora de câncer, porque o câncer, hoje a gente consegue controlar o câncer e estamos tornando a doença, mesmo em estadios mais avançados, uma doença crônica, com suas complicações, com as suas interações com as outras doenças, com as suas comorbidades associadas, né? Daí, do ponto de vista epidemiológico, a gente tem esse crescimento que é alarmante como a população envelhece ao longo do mundo todo, né? No Brasil a gente tem uma inversão de alguns padrões de epidemiológico, onde a gente sai um pouco, especialmente aí nas mulheres e nos homens, de um padrão de os tumores associados a infecções e passamos a ter tumores associados a hábitos de vida, né? Eu acho que é muito importante a presença do Dr. Ciro aqui para ajudar a gente nisso, e a gente vê hoje em dia que tumor de mama, tumor de próstata, tumor de intestino estão pegando os primeiros lugares em termos de incidência, e isso tem toda a relação com uma vida vivida a longo prazo, se alimentando de proteínas de baixo peso, de baixo valor energético, carboidratos de alto índice glicêmico, de gorduras hidrogenadas, enfim. A gente tem uma série de hábitos de vida que estão se transformando em doenças na idade mais velha. Doutor Manuel Carlos, a palavra assusta. Eu conheço gente que não fala a palavra, né? Somente nós somos caipiras lá do interior. Direto, não se pronuncia. É aquela doença, está com aquela doença. Exato. Né? Tem alguma que seja prevalente na nossa sociedade, no Brasil? O senhor citou câncer de próstata, não é? Mas câncer de mama, me parece. Aliás, estamos no Outubro Rosa, exatamente, né? Que é a prevenção do câncer de mama. Mas eu me lembro pessoas que não falam essa palavra, né? Então, de tão assustadora que ela possa ser. Exato. Apesar de ser tão assustador, né, a gente sabe que isso está aumentando. Então, é papel da medicina e do médico tentar traduzir isso de uma forma mais adequada e menos assustadora para o paciente, porque a gente sabe que uma boa parte da população vai entrar em contato com isso. Dados do INCA desse ano mostram que o câncer de mama na população feminina vão aparecer novos casos, 59.700 casos, e nos homens 68.220 casos de câncer de próstata. São os dois tumores mais incidentes na população brasileira, né? Então a gente tem aí 130 mil pessoas que receberão o diagnóstico esse ano. Doutor Gabriel, câncer de próstata, o senhor é urologista? Isso. Né? Acho que primeiro que o homem não vai contar, né? Não fala aquelas conversas que se tem de final de semana, homem nenhum conta, né? Eu imagino a dificuldade de procurá-lo quando alguma coisa é próprio do cidadão. Eu agradeço até essa oportunidade de estar aqui, porque é um momento de chamada de atenção mesmo. O homem, infelizmente, ele não tem os mesmos hábitos que as mulheres. As mulheres, elas estão doutrinadas desde a adolescência, ir no ginecologista, fazer avaliações periódicas, se cuidar. E o homem não, o homem trabalha, o homem correria, não tem esse costume nem essa necessidade. E chega com 50 anos, começa a colher os frutos desse mau cuidado. E o câncer de próstata, o Manuel falou bem, a incidência é muito alta, é o principal câncer masculino. Então, só que a gente tem visto uma mudança. Os homens, eles têm tido mais disposição, mais coragem, eles têm se aberto mais, têm ido voluntariamente ao consultório, ao invés de antigamente que era por pressão da família ou da esposa. Então a gente tem conseguido aumentar o número de diagnósticos em fases iniciais, permitindo tratamentos com mais qualidade, permitindo uma recuperação melhor e taxas de cura muito mais altas do que a gente conseguia antigamente. Isso dá um alento. Então esse momento, você falou do Outubro Rosa,
Mês que vem é o Novembro Azul. No Brasil, eu insisto nisso e pergunto sempre se quando se dá uma cura um mês, auxilia. Aí o cara lembra, opa, eu tenho que ir lá no Dr. Gabriel. Ajuda, porque eu, pelo que eu conheço de brasileiro, né, eu cresci aqui, nasci aqui, cresci aqui. A gente não vai ao médico, porque vai lá sai doente. Eu acho que assim, só a existência do mês, da cor... Não é horrível, mas é verdade. Não vou nem procurar porque eu vou achar, né? Ele vai achar. Ele vai achar. A existência dos meses de homenagem às várias doenças são bons não só pelo paciente, para ele lembrar do mês, mas assim, nesses meses, todas as sociedades das diversas especialidades, as pautas jornalísticas, em tudo é feito várias chamadas de atenção para aquela patologia. Então, é tanto um bombardeamento para aquele paciente, para aquela família. Às vezes o paciente não está vendo. Quem está assistindo o programa agora, às vezes é a esposa do paciente, é a esposa daquele senhor. E aí ela fica atenta, ela comenta com ele, ele toma coragem e vai ao médico. Então, assim, nos ambulatórios, nos consultórios, a gente vê claramente um aumento da procura nesses meses. Não é porque o próprio paciente lembrou que é o Novembro Azul, mas é porque ele está vendo em todo lugar. Ele liga na rádio, escuta. Ele liga na televisão, vê. Ele vai na internet, tem um e-mail lembrando ele disso. Então, esse bombardeamento é interessante. E para doenças muito prevalentes como câncer de próstata e de mama, faz bastante diferença. Quando o homem tem acende a luzinha que ele deve procurar o Dr. Gabriel? Para fins de prevenção de câncer de próstata, as recomendações oficiais são a partir de 50 anos de modo geral, em alguns grupos populacionais a partir dos 45. Pacientes com antecedentes familiares muito grandes, muito importantes, como pai, irmãos, tios, pacientes obesos, pacientes de raça negra, são pacientes que têm uma chance um pouco maior e devem começar a avaliação um pouco mais cedo. Isso, para câncer de próstata, basicamente é isso. A avaliação se dá no consultório, o exame de toque, que é um exame super simples, e o exame de sangue, que é o exame de PSA. Fazendo isso direitinho todo ano, a chance de você ter um diagnóstico atrasado, de fazer um diagnóstico já numa fase tardia da doença, diminui muito. E você consegue, caso tenha, que todo mundo tem a chance de ter, caso tenha, fazer um tratamento numa fase bem inicial e recuperar bem. Mas se eu estou obeso, eu já estou fugindo do Dr. Ciro, né? Vou procurar o Dr. Gabriel. Deveria, viu? Deveria. Todo homem deveria ter seu urologista de confiança. Concordo plenamente com O você. endócrino também, doutor? Só alinhavando com os dois colegas, o Gabriel. Por favor. Com certeza o nosso querido amigo onco. O MD Anderson fez uma publicação muito interessante há poucos anos atrás, isso passa a ser norma. Quase 24% das mulheres com sobrepeso são mais factíveis de tumores ginecológicos. Sim. Vamos lembrar que o tecido adiposo no sexo feminino guarda estrógeno, e isso é um dos fatores de risco oncológico maior. E em cima do Gabriel, muito interessante, tem um grande amigo nosso, que é um professor, doutor livre-docente da USP, doutor Jorge Halak, que trabalha só com urologia. Eu sei que o tema é extremamente polêmico, mas a influência da maconha na infertilidade feminina, na infertilidade masculina, está sendo palco de estudo pela Universidade de Stanford, hoje nos Estados Unidos, e pela Universidade de Princeton. E eu sugiro, até em abono ao que disse o colega, que pais de garotos a partir de 13, 14 anos procurem um urologista. Né? Não são as mulheres as culpadas pela infertilidade em muitos dos casos. E, em parte, hoje, populações controle, em estudos duplo cego ramitado nos Estados Unidos, vem mostrando mais de 18% de inférteis, meninos que praticaram a maconha contumazmente, cotidianamente, dos 12 aos 25 anos. Tá? Isso são trabalhos bastante sérios, estão à disposição no Google, caso se interessem por eles. E o nosso colega é o especialista indicado para isso. Realmente, a avaliação da infertilidade, ela cada vez mais leva em consideração hábitos de vida. A gente sempre busca patologias causadoras, alterações congênitas, mas na maioria das vezes são hábitos. Sim. É o paciente que bebe ao longo da vida, é o paciente que usa drogas, é o paciente que fuma. Tudo isso influi um pouquinho, causando doenças, e a infertilidade é uma delas também. Doutor Ciro Guimarães, o sobrepeso, quando o senhor fala em sobrepeso, eu lembro da minha balança, né? As pessoas dizem, está magro, mas ela não fala isso. Nós somos, eu me incluo nisso, nós somos 68% da população na Grande São Paulo com sobrepeso hoje. Sim. Lembrando que, que é um sobrepeso? Sobrepeso é tudo que seja de 1 quilo acima do que deveria estar, até 40% acima do que possa estar.
Obesidade é acima de 40% do peso médio ideal. Então, tudo que esteja entre esses 40% e 1 quilo acima do que deverias estar pesando é considerado sobrepeso. Tá? A gente divide o peso basicamente em peso técnico, né, e peso estético. A gente trabalha medicamente dentro da endócrino hoje com um peso de harmonia de órgãos, aparelhos, sistemas e circulação periférica. Não precisa ser magrinho, não precisa ser uma sílfide. Tá? É preciso estar em interação harmônica com o teu corpo. Bioquímica e clinicamente. O que faz alguém procurar um endócrino mais rapidamente? O sobrepeso ou o diabetes? O sobrepeso. Respondo isso. Eu acho que o peso é um... As pessoas às vezes o procuram sem saber que tem problemas com diabetes. O peso ele foi vulgarizado, Zancopé, ele foi banalizado, né? Nossa classe profissional foi mal vista, mas por detrás do sobrepeso existem hoje mais de 104 doenças citáveis. Tá? Então é uma excelente forma de drenagem clínica. Sobre o álibi estético você consegue direcionar outras prevenções. Né? Então o peso, apesar desse impacto social que ele tem, ele acaba tendo uma reflexia numa pesquisa clínica muito mais profunda e que normalmente não é difícil de se chegar a outras causas e outras consequências. Né? As pessoas podem procurá-lo sem saber que estão com problemas de diabetes? Não, essa pecha é muito ruim. Isso precisa que se esclareça o máximo possível. Isso. Nós não somos médicos de dieta, a gente não estuda 6 mais 8, 6 mais 2, mais mestrado. Se eu for lá, o senhor vai me proibir todas aquelas coisas boas que eu nós falamos aqui, subir, de comer, de beber. Nós falamos, tá vendo, esse é um outro engodo, né? Hoje toda a pauta não é mais quantitativa, é qualitativa química em termos de alimentação, mas... mandar eu praticar esporte. De jeito nenhum. A relação atividade física e emagrecimento é 4%. Tá? É preciso comer melhor, primeiro. Segundo, ter uma vida de equilíbrio maior entre estresse e prazeres na rotina. Terceiro, uma atividade física módica e integrada à rotina. Ponto final. Tá? Antes que eu converse com a Margarete, nós vamos a um intervalo, retornaremos em seguida com Gente que Fala. Muito bom, cara. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Você está conosco no Gente que Fala. Estamos recebendo hoje o urologista Dr. Gabriel Barbosa Franco. Estamos recebendo o oncologista Dr. Manuel Carlos Leonardi, o endócrino Dr. Ciro Guimarães Júnior e também a naturóloga Margarete Mora. Como é que chama? Ayurveda? Ayurveda. Sim. O que é? Ayurveda é o sistema... Desculpa, eu estou conversando com eles aqui e eles estão falando sobre tratamentos, né? Eu estou... Pergunta, até nem vou no Dr. Ciro porque ele vai me proibir de ir naqueles fast food, não posso ir em Piratininga com aquela linguicinha que os caras... Aí você pode. A Universidade de Stanford hoje preconiza o uso da banha de porco em casa novamente, pra você ter uma ideia. Sim, não posso ir em Piratininga naquela da linguicinha com a cachaça. No cafta, na linguicinha, onde você quiser. Mas o que eu estou falando aqui, colocando, e a senhora, quando eu perguntei sobre planos de saúde, a senhora disse que faz prevenção. Prevenção, esta palavra não existe no Brasil. Né? Não existe. O doutor Gabriel disse, câncer, precisa fazer prevenção, oncologia, precisa fazer prevenção, doutor Ciro, uma vida saudável. Então, essa palavra prevenção, o brasileiro não sabe o que é. E a senhora faz exatamente em cima disso. É uma filosofia de vida. Posso colocar dessa forma? Sim, pode colocar dessa forma. Conceito.
O Ayurveda, como eu estava falando agora há pouco, que é esse sistema muito antigo, um sistema milenar de medicina da Índia, que não está só na Índia, né? Saiu da Índia e foi para outros países, né? Chegou até o Brasil, inclusive. E é um sistema que basicamente pensa em prevenção. Como diz aquele ditado extremamente antigo, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Do que tomar remédio. Então, a Ayurveda tem várias maneiras onde a gente vai se cuidando para evitar ficar doente. Nisso entra a alimentação, hábitos de vida, né? Estilo de vida, como o doutor estava falando agora há pouco, e que faz muita diferença. Por exemplo, imagina um país do tamanho da Índia, que é menor que o Brasil em território, mas tem uma população extremamente grande, né? 1 bilhão. E esse país, a China também, se eles não tivessem esses sistemas milenares onde a prevenção é mais importante, já teriam entrado em colapso. O sistema de saúde deles já teria entrado em colapso. Então, o Ayurveda nos dá vários procedimentos para a gente fazer o dia a dia para evitar ficar doente. Então, a gente cuida muito da nossa alimentação no dia a dia. A gente tem alguns procedimentos que a gente faz todos os dias para cuidar do corpo físico, que é usar alguns produtos totalmente naturais, né, feitos de óleo, que a gente usa no corpo. Não se usa cosméticos, por exemplo, não se usa nada que tenha produtos químicos, faz uso de uma alimentação muito natural, com muitas frutas, vegetais, com pouca pouca carne vermelha. Então, a base do Ayurveda... Pouca carne vermelha? Eu sou vegetariana. Não deve comer carne vermelha. Aí nós vamos polemizar. Eu sou vegetariana, então eu diria que eu não como nenhuma carne de nenhum tipo. Mas quando disse pouco já... É que, na realidade, o Ayurveda não proíbe nada, né? Não é um sistema que proíbe, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque o Ayurveda entende cada ser humano como único. Então, o que ele precisa, o que eu preciso, o que você precisa, pode ser muito diferente em termos de sono, a quantidade de sono que você precisa dormir, quantidade de atividade física que você precisa ter e alimentação. Então, quando eu digo come-se pouca carne vermelha, é porque, no geral, o Ayurveda recomenda pouca carne vermelha. Mas, no meu caso, eu sou vegetariana e muitas pessoas que praticam a Ayurveda também são vegetarianas porque entendem que é uma alimentação muito mais, talvez mais leve, mais fácil de digerir, que gera muito menos toxinas no corpo, né? Que a gente tem uma carne vermelha, não só carne vermelha, né? Frango, peixe, etc. Hoje em dia com muita contaminação, né? Com hormônios, etc. Então, a gente procura não fazer uso disso, inclusive em termos de vegetais e frutas, etc., tratar o máximo possível de se alimentar de orgânicos, né, para diminuir a quantidade de toxinas que a gente acaba ingerindo, né? Mas nós somos imediatistas, né? Uhum. Então, se eu for lá no Dr. Gabriel, no Dr. Manuel, no Dr. Ciro, é rapidíssimo, né? Já apresento o meu problema. Às vezes vou sem problema nenhum, saio com problema. Pois não, doutor Ciro. Eu acho que é um conflito filosófico. Né? Há 5 mil anos atrás, na China e na Índia, e há relatos que a expectativa de vida era por volta de 28 anos. Cada célula do corpo humano é reciclada a cada 30, 60, 90. Um ciclo menstrual é uma reciclagem celular. Para que haja reciclagem, tem que ter matéria-prima para a formação de uma nova leva celular. Lavoisier definia 3 grandes reinos: vegetal, animal e mineral. Ao que me consta, nós somos do animal. Portanto, uma proteína vegetal e suas catecolaminas não dão inserção. Para nós é muito difícil essa compreensão, nós do mundo ocidental. E enquanto toda uma filosofia proposta, eu lhe diria, por exemplo, que na nossa visão contemporânea, a carne vermelha não é importante, é essencial. Até a própria sobrevivência. Né? Determinadas trabéculas corpóreas, por exemplo, só sobrevivem na reconstituição com a presença de subprodutos da carne vermelha. Tá? E isso é ciência também, e sem nenhum contraponto. Uma filosofia, uma crença, uma participação não é discutível, e nem estamos discutindo isso aqui. Quando resolvem ir para o campo da ciência, existe hipótese, tese corolária e fato. E aí a coisa se perde um pouco.
Tá? Então, eu acho que são linhas filosóficas de comportamento e abordagem pessoal. Dessa maneira eu entendo. Entende? Sim, mas como eu disse agora há pouco, o Ayurveda não prega vegetarianismo. Sim. Não, mas eu disse que já me atraiu porque não tem restrição. Isso eu concordo com você. Mas, já ficou melhor, né? Já melhorou. Mas eu estava dizendo que nós somos imediatistas, né? E dizia o doutor Gabriel, o doutor Manuel, o doutor Ciro aqui, quando eu me socorro deles, eles já me dão umas fórmulas mágicas lá e eu sou... Mas no caso específico de uma filosofia de comportamento, né, eu tenho que me dedicar muito mais tempo, né? Não é simplesmente tomar os comprimidos que eu devo tomar de manhã, de tarde, à noite, qualquer horário que esteja prescrito, mas é uma questão de comportamento. Então eu tenho que me dedicar. Sim. Quanto tempo por dia? Esse é o meu questionamento. Quanto tempo eu tenho que me dedicar para poder... para desenvolver essa filosofia? Na realidade, o que vai acontecer vai ser uma mudança de hábitos e uma mudança lenta aos poucos, né? A gente vai, digamos, em doses homeopáticas, passando para a pessoa que mudanças ela precisa fazer. E não é nenhuma mudança forçada, né? A pessoa vai fazendo o ritmo dela. E se ela achar que faz sentido para ela. O que é interessante é que, a partir do momento que a pessoa vai fazendo essas pequenas mudanças na vida dela, por exemplo, se tem o hábito de dormir muito tarde, ficar até de madrugada, lendo, estudando, ou fazendo alguma coisa e vai dormir muito tarde, isso influi muito na saúde. Então, a gente vai pedindo para a pessoa dormir um pouquinho mais cedo, aí ela vai aos poucos tentando dormir um pouco mais cedo e ela vê o resultado na vida dela, que no dia seguinte já tem mais disposição, ela está com a mente mais alerta, tudo funciona melhor, a digestão dela melhora, o intestino melhora, então a pessoa vai vendo o resultado e aí ela tem interesse de continuar vendo o que mais que o Ayurveda pode fazer, que outras mudanças podem acontecer na minha vida. Então não é uma coisa forçada, não é uma coisa que é ruim de se fazer. É uma coisa muito gradual, são mudanças muito pequenas, né? A gente faz essas mudanças em doses muito homeopáticas, muito pequenas, justamente para a pessoa ir ajustando e sentindo o resultado. Porque se a pessoa não vê resultado, ela não continua. Ela simplesmente vê que não faz sentido para ela. Mas a partir do momento que ela começa a se sentir melhor, tem mais disposição, tem mais energia, e melhora sono, melhora a digestão, vai melhorando a qualidade de vida dela, ela vê sentido nisso e continua. Haverá um congresso aqui em São Paulo Sim. nesses próximos dias, é isso? Exatamente. Nos dias 9, 10 e 11 de novembro, nós vamos ter no Expo Center Norte, no Pavilhão Amarelo, o segundo encontro latino-americano de Ayurveda. É a segunda edição, a primeira edição foi o ano passado, em Florianópolis, essa edição agora é em São Paulo. Na realidade, daqui em diante, a gente vai fazer sempre em São Paulo, porque a gente acha que faz mais sentido, né? Uma cidade que fica mais fácil as pessoas virem para o evento. E nesse evento a gente vai ter médicos de alguns países, vai ter médico da Colômbia, da Argentina, alguns médicos indianos, especialistas justamente em Ayurveda, e vamos ter vários terapeutas brasileiros que já trabalham com Ayurveda, que incorporaram a Ayurveda na sua prática e vão falar justamente sobre como é trabalhar com a Ayurveda. Ela já é bem praticada no Brasil? Sim, já tem bastante gente praticando a Ayurveda, inclusive médicos, né, de especialidades diferentes que estudam a Ayurveda, ou estudam aqui ou vão para a Índia estudar a Ayurveda e acabam incorporando na sua prática algumas coisas do Ayurveda. Nós temos especialistas aqui em situações, se eu posso dizer assim, do dia a dia. Doutor Gabriel, como é que o homem faz prevenção para o câncer de próstata? Eu vou repetir a pergunta porque eu quero ser convencido se tem uma forma de eu cair fora disso. Bem, câncer de próstata ela é uma doença muito comum. A prevenção para evitar realmente o surgimento vai trabalhar muito nessa área que ela comentou. É mudança de estilo de vida ao longo da vida daquele homem. Comprovadamente, o que se fala é que a obesidade, hábitos alimentares causam um aumento de incidência, mas não é um fator 100% direto. Tem muito fator genético no câncer de próstata. Então, quando a gente fala de prevenção de câncer de próstata, é muito mais sensato e muito mais lógico falar de prevenção de um diagnóstico atrasado. O diagnóstico inicial, muitas vezes, é muito difícil de eu conseguir evitar. Agora, fazendo um diagnóstico inicial, eu consigo ter a menor sequela possível de um tratamento. Então, evitar de ter, às vezes, é difícil. Agora,
eu não preciso deixar chegar num ponto onde o tratamento é muito agressivo, onde a chance de mortalidade é muito alta. Então, eu fazer um diagnóstico precoce, eu consigo manter minha qualidade de vida depois de um tratamento. Eu falei com o Dr. Manuel há instantes, né, que as pessoas evitam essa palavra, né, citar o nome dessa doença. Mas existem casos de pessoas que pegam um diagnóstico, né? Aliás, eu sou contrário a isso, né? As pessoas que leem os resultados de exame. Acho que tem que entregar para os senhores que são especialistas e identificar o que está escrito ali. Eu não sei, se eu abro um exame daquele, vejo aqueles números todos lá, eu não sei o que quer dizer. Eu não sei, realmente não sei. Mas aí eu posso pegar lá e me assustar com o resultado e desaparecer do teu consultório. Não é incomum isso? Isso, infelizmente não. O paciente ele ter a leitura de um exame, especialmente, por exemplo, uma biópsia, que fala de às vezes nem isso, um diagnóstico inicial, por exemplo, um exame de PSA, que é um exame de sangue. O paciente vê lá, valor de referência até 4, o dele deu 4,5, ele desespera, acha que tem câncer, sai correndo, pega 10 opiniões de médicos diferentes, começa a vender coisa, desespera a família inteira e muitas vezes não é nada demais. Numa avaliação médica ele veria que ele não tem nada demais, que ele tem só uma alteração laboratorial, que ele merece só um acompanhamento mais de perto. Então, os pacientes hoje em dia, cada vez mais, eles leem tudo, não dá para criticar essa conduta porque de vocês, o Dr. Google, é muito forte. Então, o paciente ele não vem com o envelope fechado, ele já vem sabendo do que tem que fazer na sequência, então ele já leu tudo. Então, a gente no consultório tem que estar preparado para isso. Não dá para achar que o paciente é leigo, não dá para achar que o paciente é ignorante, não é. Hoje em dia ele chega com tudo pronto, ele sabe as condutas, e se você falar um pouquinho diferente do que ele leu, ele acha que você está errado e não a internet. Então, é difícil essa situação. Mas por um lado é bom, porque o paciente, ele também, com esse conhecimento todo, ele evita essas comidas de bola que você comentou, ele evita essa fugida. Ele sabe que tem um problema sério, ele sabe que tem tratamento, ele sabe quais são todas as opções de tratamento, e ele já vem com tudo pronto para você conversar com ele abertamente e tentar chegar num consenso. Não, eu só queria fazer um comentário, que eu acho que isso é uma coisa importante, que mexe com mudança do estilo de vida, mexe muito com uma questão pessoal, mas que é meio da nossa greia aqui. Existem situações na vida onde a ignorância é uma bênção, mas saúde não é uma delas. Né? A gente sabe, eu acho que isso é uma... ignorância da saúde não é uma bênção. Então a gente tem que entender que isso se reflete não só na oncologia, mas em toda a medicina, que quanto mais cedo a gente descobre uma patologia, seja ela qual for, a gente tem maiores chances de controle, cura e melhora do estilo de vida. Né? Seja isso numa diabetes, quando a gente ainda está na fase de resistência à insulina, seja isso num tumor que esteja muito pequenininho em qualquer parte do corpo, né? Seja isso numa doença cardiovascular, insuficiência cardíaca inicial, a gente sempre, pegando a doença inicialmente, a gente tem melhores taxas de sobrevida, de cura, de melhora. Então, optar pelo medo para não buscar um diagnóstico não faz ele sumir. Isso é uma coisa racional. Né? Então aquela coisa, não vou procurar porque eu vou sair com um diagnóstico. Mas o diagnóstico foi o médico que te deu. Ele nasceu ali. Opa, eu escuto isso direto. Dr. Ciro, ele vai falar que eu estou diabetes, mas o Dr. Ciro quer melhorar você para você não ter as complicações graves do diabetes. Eu estava né? tão bem quando eu fui lá, saí do Dr. Ciro com diabetes, hipertensão. O que mais, Dr. Ciro, que toma essas coisas? Colesterol alto, não tinha nada disso quando fui. Insuficiência vascular. O fato de ver as coisas através do véu dessa nossa ignorância, eu acho que assusta. O que eu estou falando não é nenhuma... Não, de forma alguma. De forma alguma, a gente vê todos sempre isso. Não, eu só acho que o Google, corroborando o que o Gabriel falou, para mim, por exemplo, ele veio a somar. Ele te obriga a estudar muito mais, a ser muito mais competente, mais do que teu paciente. Teu paciente não tem a formação médica. Né? Tem que vencer. Eu para mim, eu adoro ser conflitado. Tá? E é uma delícia derrubar o cara, porque ele não é médico. Sim. Mas ele vem com uma bagagem maior do que anteriormente se tinha. Tá? Então, para a gente, eu acho que é um teste extremamente válido, é um exame do CRM que não temos todos os dias com todo mundo. Tá? Então, eu acho isso extremamente ótimo. Gostaria que os meus pacientes
me checassem cada vez mais. Agora, pode ter certeza que eu não vou ter errado, viu? Mas você vai. Doutor Gabriel, eu vou fazer uma pergunta do Marcos de Pinheiros para o senhor, se é depois eu tenho uma outra pergunta que eu faço sempre com insistência. É possível prevenir a incontinência urinária? Olha, a incontinência urinária é bastante amplo esse termo, assim, a prevenção do surgimento de incontinência urinária depende. Falando da mulher, que é um grupo que tem bastante incontinência urinária após a menopausa, a prevenção pode-se tentar através de manter hábitos de atividade física regulares, evitar sobrepeso, que classicamente aumenta a incontinência urinária, fazer atividades físicas regulares, manter uma alimentação saudável. Agora, algumas vezes existem causas orgânicas que a gente não consegue prevenir. Uma mulher que teve um parto muito traumático pode ter incontinência urinária e a gente tem que tratar, na verdade. A incontinência urinária masculina é bem menos comum, é mais como consequência de alguma doença ou de algum tratamento mal executado. Às vezes o paciente tem medo, a gente falando bastante de próstata, câncer de próstata, medo das cirurgias de próstata. Hoje em dia, existem modalidades de tratamento cada vez menos agressivas, advento de cirurgias minimamente agressivas, uso de cirurgia robótica. Então, as taxas de incontinência, devido aos avanços técnicos e de equipamentos, têm diminuído bastante. O senhor citou PSA. O exame de PSA substitui o exame de toque? De modo algum. Isso é um grande erro de alguns pacientes e, infelizmente, alguns colegas médicos que insistem que o toque é dispensável. Não é. Existem uma taxa não desprezível, cerca de 15% dos tumores de próstata, o PSA é normal. Sim. Só são diagnosticados por alterações no toque. Então, assim, é um alerta para os pacientes. O paciente que está acompanhando com algum médico, tem médicos cardiologistas, clínicos gerais, que vão solicitando PSAs para esses pacientes e, ao ver resultados normais, dispensam ele da visita urológica. É uma conduta que não é recomendada. A Sociedade de Urologia, tanto brasileira como americana, recomendam anualmente exame de toque associado ao PSA. Um não substitui o outro. Se eu pego lá o meu PSA lindão, bonito, eu não vou no Dr. Gabriel. Você está correndo riscos. Fique feliz, porque a chance de ter já diminuiu, mas tem alguns riscos envolvidos. Eu quero cada vez mais esclarecer. Margarete, a Vera de Osasco pergunta por que a Ayurveda divide as pessoas por segmentos, é isso? Na realidade, não é que divide por segmentos, mas a gente entende que cada ser humano tem uma formação única, o que a gente chama de doshas, e o Ayurveda entende que tudo que existe nesse planeta é formado por 5 grandes elementos, né? Que é o espaço, o ar, fogo, terra e água. E esses elementos vão se juntando 2 a 2 para formar algo que a gente chama de dosha, que seria o biotipo. Tanto o biotipo físico da pessoa, quanto as qualidades emocionais, mentais. E esse entendimento de como as pessoas têm um determinado biotipo, isso facilita entender como a pessoa funciona, a nível físico, né? E também a nível emocional, psíquico. Então, isso ajuda, inclusive, a pessoa a se entender melhor. Por exemplo, os 3 doshas são Vata, Pitta e Kapha, né, que são palavras em sânscrito. Então, a pessoa que tem mais característica desse biotipo Vata é aquela pessoa mais longilínea, que tem menos massa muscular, mais magrinha, que tem uma dificuldade maior de digestão, uma digestão mais fraquinha, mais lenta. Então, entendendo que a pessoa é dessa forma, na alimentação a gente vai colocar condimentos ou ervas que estimulem a digestão, por exemplo. Ou uma pessoa que tem esse biotipo que é o Pitta, que tem o elemento fogo mais presente, é uma pessoa que já tem uma digestão mais rápida, ela vai sentir fome mais rápido. Então, essa pessoa ela não consegue, por exemplo, pular uma refeição, porque causa um mal-estar emocional, ela fica irritada, fica com raiva. Sabe aquela pessoa que está com fome, você não pode falar com ela? É uma pessoa que tem esse biotipo mais presente, esse do elemento fogo. E uma pessoa que é mais Kapha, aquela pessoa que tem um pouco mais tecido adiposo, né? Ela ganha peso com facilidade, todos os processos são mais lentos, ela é mais lenta em tudo. Então, para essa pessoa também, na alimentação, a gente coloca mais condimentos que ajudem a digestão, para facilitar ela digerir melhor. A gente tem alguns procedimentos físicos, algumas técnicas de massagem que ajudam, inclusive, a perder um pouquinho de peso, ajuda ela a ficar um pouco mais ágil. Por isso que o Ayurveda divide dessa forma, né?
A senhora está descrevendo esse aspecto aí, a senhora fala a pessoa que fica sem comer, pula uma refeição. O doutor Ciro lá em Bauru, 11 horas da manhã é horário de almoço, é sagrado. 6 horas da tarde, o horário da janta é sagrado. Mas aqui em São Paulo, isso não se aplica. Aquele moço que está operando a câmera ali, ó, outro dia no ônibus, 11 horas da noite, indo para casa, bravo, porque não tinha sequer almoçado. Aí ele lembrou que ele deve ser esse item aí lembrou que não tinha sequer almoçado. Mas São Paulo, eu acho difícil se aplicar esses conhecimentos que a senhora está descrevendo aí. Na realidade, o Ayurveda entende que a pessoa deve comer quando está com fome. Então, essa coisa da gente ter horários fixos para café da manhã, almoço e janta, para o Ayurveda isso não se aplica. Porque as pessoas são diferentes, têm biotipos diferentes, então elas vão sentir fome em momentos diferentes, né? É um problema quando a pessoa tem horários rígidos, trabalha numa empresa, etc., e ela tem... É aquele horário para ela almoçar, é aquele horário que ela tem para jantar. Isso complica um pouquinho a vida da pessoa, porque ela não vai conseguir comer na hora que ela tem fome. Ela pode não estar com fome e seu horário de comer. Ou ela está com muita fome e ainda tem que esperar o horário específico da refeição. Então, nessa situação, a pessoa ajusta um pouquinho. Se ela sente fome antes do horário de comer, ela come uma fruta, alguma coisinha para aguentar chegar no horário da refeição. E para ele, que às 11 da noite lembrou que não tinha nem almoçado, precisa ter alguma coisa na mochila, alguma coisa assim para ir comendo enquanto está ali atrás das câmeras, né? Doutor Manuel, pois não, doutor Ciro, tu lembrou de 11 horas que a gente almoça em Bauru, né? 11 horas e janta às 6. Contraditando nossos amigos nutricionistas e nutrólogos, né? As principais universidades americanas hoje na relação alimentar são bastante liberais com horários. Não adianta o cidadão levar os 2 filhos para a igreja no domingo de manhã bem vestidinhos, né? E se mostrarem como corretos, na segunda-feira desvinhar R$500 mil da Previdência Social. O que importa não é o que você metodiza ou disciplina nos horários, e sim aquilo que você come ou não. É muito mais macro do que isso, né? Então, literalmente, comer de 3 em 3, 2 em 2, 4 em 4, 8 em 8, a média humana, por estudos, pela Organização Mundial de Saúde, come de 4 horas e meia em 4 horas e meia. Então, não existe uma previsão mais... de quanto em quanto tempo se come. Inclusive andou vigorando... Agora é o jejum. Eu ia chegar lá agora, né? É ótimo para aparecer diabetes precoce, excelente. Como? Né? Porque você tem uma... É um pouco complexo. O pâncreas produz 2 hormônios, insulina e glucagon. Quando eu começo a dar intervalos muito grandes e eu não tenho isso muito bem azeitado, eu começo a fragilizar essa relação do sistema. Então, um cara que já tem um traço genético ao diabetes importante, ele vai torná-lo infinitamente mais precoce se começar a ter jejuns intermitentes com muita frequência. Tá? Então, para esse cidadão, é correto orientar que coma de 3 em 3 horas para evitar a precocidade do surgimento de um diabetes, claro, do tipo 2, né? Não estou me referindo ao tipo 1, adulto. Doutor Manuel, Daniela da Bela Vista pergunta se além do pulmão, o fumo causa outros tipos de câncer. Daniela, boa tarde. Ótima pergunta, né? O tabagismo é o principal fator de risco na oncologia, né? O tabagismo, apesar de estar diminuindo nas últimas décadas no Brasil, a gente ainda vê muitos tumores e muitas outras doenças associadas ao tabaco. Uma regrinha simples que a gente sempre pensa a gente está com o cigarro aqui e a fumaça passa pela boca, pela língua, pela garganta, pela traqueia e vai para os pulmões. Todo esse trajeto aumenta a incidência de tumores, né? Além disso, o esôfago está ali do lado da traqueia e estômago também. Isso é fácil da gente lembrar, né? Agora a gente tem outros tumores, mesmo à distância, que são causados pelo tabagismo também. Tem um fator de risco muito importante, como por exemplo, tumor de bexiga, né? Tumor de rim, a mama tem uma relação um pouco menor, mas também tem associação. Ou seja, a oncogênese associada ao tabaco é muito, muito relevante. Aliás, a Joyce da Moca pergunta ao senhor, doutor Manuel, por que algumas mulheres jovens têm câncer de mama? E há como prevenir? Sim. O câncer de mama é o tumor mais incidente no Brasil,
né? E cada vez mais a gente está aprimorando as técnicas de diagnóstico, e isso tem se mostrado em idades cada vez mais jovens, né? E a gente está tendo um entendimento da genética, ou seja, por que algumas alterações genéticas levam à formação de tumores e quais são as outras relações genéticas nas quais a gente consegue atuar para coibir isso daí. Tumores de mamas em mulheres abaixo dos 50 anos precisam ser investigadas para alterações genéticas que possam correr nas famílias, de herança hereditária, né? A gente tem algum trabalho que saiu alguns anos atrás mostrando que de todos os tumores, mais ou menos 50% tem relação genética. E os outros 50% a gente chama ao acaso. A gente não consegue ver isso muito claramente. A Sociedade Americana de Oncologia orienta a gente a iniciar a prevenção com as mamografias aos 40. O INCA no Brasil aos 50. Né? A gente, aqui na PP, a gente começa aos 40. Tá? Mas para as pacientes que têm mulheres em suas famílias com diagnóstico de câncer de mama, nos quais isso seja recorrente, de avó, mãe, filha, ou nas quais qualquer um desses casos tenha sido diagnosticado antes dos 50 anos, é obrigatório a procura de um oncologista ou um oncogeneticista. Doutor Ciro, a Carla de Cotia está fazendo uma pergunta que eu gostaria de ter feito. Consumo moderado de alguma bebida pode ser saudável? Sempre. Sem hipocrisias, né? E eu sei que é muito perigoso. Está muito cheio de mimimi esse país, está muito chato, né? Eu tiraria o moderado, né? Não, eu acho que alguma moderação. A pergunta dela é o moderado. O álcool, se você pensar que 0,17% só, num espaço amostral de 100 usuários de álcool, são alcoólatras, é primário e insuficiente dizer que o álcool gera alcoolismo. O alcoolismo é um distúrbio químico de assimilação de encontro macho-fêmea. Tá? O álcool em doses que a gente chama de sociais, e sociais a Organização Mundial de Saúde define até 2 doses de destilado dia, ou 250 a 300 ml de fermentado dia, ou o cidadão que não bebe todos os dias, né, e no sábado toma meio litro de uísque. Esse rapaz é considerado um etilista social. O álcool é um meio de inserção social, ele chega a ser um prazer, por que não? Então eu acho que é muita hipocrisia a gente ficar desfilando um mundo ideal e que não satisfaz necessariamente. Tá? Agora, esse divisor de águas entre ele ser usado socialmente, de maneira até socialmente interessante, e ele ser um dano deve ser avaliado ou pelo próprio usuário ou por um profissional, frequentemente. Tá? Então, eu não vejo problema algum no uso social do álcool. Mas, doutor Ciro, eu vou consultá-lo lá. Aí o senhor me pergunta se eu consumo bebida alcoólica. Sim. Eu não conto. Uhum. Depende da interatividade que você entra com o teu paciente. Para mim, eu tenho pacientes que me contam que chegavam a tomar 1 litro de uísque por dia. Sim. Hoje estão devidamente sob cuidados de terceiros. Outros que eu lanço desafios, querido, vamos tentar ficar uma semana sem álcool. O alcoólatra não fica 16 horas sem álcool. Tá? A relação com o alcoolismo não é quantitativa, é química dependencial. Sim. O alcoólatra, ao contrário do que possa se pensar, ele bebe menos que muita gente em termos quantitativos, mas a necessidade neuroquímica cerebral de consumo é intransigente. Tá? Então, o alcoolismo não se define pelas quantidades, e sim pela necessidade neuroquímica de consumo. Tá? Eu não vejo, repito, o problema do uso social do álcool. Tá? Por mais que hoje esteja politicamente correto não se falar verdades. Né? Doutor Gabriel, vou repetir a pergunta que eu fiz para o doutor Ciro. Né? As pessoas o procuram e aí não se abrem na primeira, principalmente o urologista, né? E não vai lá e não chega conversando assim, e falando, e se expondo. Acho que o termo correto é se expor. Como é que se contorna isso? Eu acho que é uma barreira que... Já é difícil ir no urologista. Essa barreira entre o médico e o paciente, ela é uma barreira que só vai ser quebrada com ganho de confiança. Então é muito comum em serviços
ambulatoriais de alto volume, onde você tem pouco tempo de exposição ao paciente, realmente você não lidar com problemas do âmbito sexual, não lidar com problemas de qualidade de vida. Então, quando você tem um ambiente com um pouco mais de calma, um pouco mais de tempo, dá ao paciente a oportunidade dele falar e não somente ficar questionando, arguindo ele sobre os seus problemas físicos mesmo. Quando você dá tempo dele falar, conversa sobre a situação familiar, você ganha a confiança dele. E muitas vezes o paciente, quando você acha que a consulta acabou, você está levantando para dar tchau para ele, doutor, tem mais um assunto. Aí ele se abre. Aí ele se abre. Aí senta e conversa tudo de novo. Aí ele fala do problema de verdade que ele foi no médico. Algum problema sexual, alguma coisa no casamento. E aí você ganhou a confiança dele. E às vezes não é nessa primeira consulta. Às vezes é no retorno, numa terceira consulta. Você tem que ter esse paciente na mão e ir dando chance para ele, não pode forçar, porque o paciente não está à vontade, não adianta você perguntar que ele vai negar. É igual você falou, se você me perguntar se eu bebo todo dia, eu não vou te falar, mas às vezes você bebe todo dia. Então o paciente, você tem que ter a confiança dele. É difícil dar uma fórmula mágica para o médico ganhar confiança, é uma relação íntima ali naquele momento que você vai ter o feeling, o paciente vai ter essa confiança em você para te dar essa informação. Margarete Mota, quem se interessa esteja nos acompanhando e se interessa pela Ayurveda, como faz para entrar em contato contigo? Pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, que é o mesmo nome, Margarete, com T, Mota, Facebook ou Instagram, ou também pode ser através do meu WhatsApp. Posso passar meu WhatsApp aqui? Código 11 98144 7526. E eu convido para que conheça um pouquinho do Ayurveda nesse evento que nós vamos ter em novembro, justamente porque a gente vai ter pessoas que trabalham com Ayurveda em diferentes maneiras, terapeutas e médicos também. Como participa desse evento? Esse evento tem duas partes. Uma feira, onde nós vamos ter pessoas apresentando esses produtos que a gente usa na Ayurveda, seja para estética, como óleos, etc., que é aberto ao público, qualquer pessoa pode participar, que é 9, 10 e 11 de novembro, das 10 da manhã até as 8 da noite. Onde? No Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo. E quem quiser participar das palestras, pode fazer a inscrição pelo site, que é www.elaayurveda.com.br. Doutor Gabriel, tem uma forma de localizá-lo rapidamente? Tem, a gente mantém uma página na internet, drgabrielfranco.com, e também tem as mídias sociais, Instagram e Facebook, Dr. Gabriel Franco. Doutor Manuel Carlos Leonardi, tem uma forma de localizá-lo rapidamente? Sim, o Centro Oncológico do Hospital BP e o Hospital BP Mirante. Tem no site bp.org.br. Doutor Ciro Guimarães, como eu localizo rapidamente? CYRO Guimarães Júnior. Redes sociais. RO, Ciro Guimarães Júnior, nas redes sociais. Ou lá em Piratininga. Ou em qualquer esquina do Brasil. Eu agradeço a Margarete Mota, ao Dr. Ciro Guimarães Júnior, ao Dr. Manuel Carlos Leonardi, ao Dr. Gabriel Barbosa Franco, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Obrigado.